Boa noite! Esperar as meninas entrando. O Instagram avisando também que eu estou ao vivo. Boa noite! Boa noite, Ju! Boa noite, Vitória! Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas! Vamos à nossa terceira live. E o tema de hoje é um tema que todo mundo tem dúvida. Vamos falar sobre cola, sobre adesivo. Vamos lá. Vamos começar sem enrolação, vamos direto ao ponto. Que eu gosto assim, sou objetiva, sou prática. Vamos lá. Primeiro vamos falar o que é esses produtinhos aqui. A cola, como é conhecida, mas no mundo leste, quem é leste design, tá? Chama de adesivo. Até porque o termo cola fica uma coisa assim um pouco grosseira, né? Dá uma sensação de conserto, de algo que tá consertando coisa, de tipo de armegação. Já o termo adesivo é um termo assim um pouco mais fino, mais leve. Por quê? Não, perdeu nada não. Mari, começou agora. Tá? Então, nós, Leste Design, chamamos a cola de adesivo. Então, quando eu falar aqui adesivo, tá? Vocês já sabem que eu tô falando da cola, tá? Porque muitas iniciantes confundem cola com adesivo, como se fosse fita, crepe ou fita durex, tá? Então, cola, para nós, Leste Design, é adesivo. Primeiro, o que é esse líquido? Ele é um líquido que utilizamos para fazer aplicação na extensão de cílios, ok? Esse líquido, ele pode ser preto ou pode ser transparente. Confesso que não gosto de utilizar a cola transparente. Por quê? Eu acho ela um pouco mais dura. Ela não é líquida igual essas daqui que tem um carbono black. Ela é como se fosse uma textura um pouco mais homogênea, um pouco mais grossa na hora de cair, mais viscosa, na verdade, a palavra seria viscosa. Então eu não gosto muito de trabalhar. Já utilizei para fazer trabalhos de campeonato, quando eu participava de competições. E eu fazia competições, participava das competições de cílios coloridos, né? Aqueles cílios artísticos. Aí eu gostava de utilizar muito a transparente, porque na hora da foto, ali, não ficava aparecendo aqui embaixo, na hora de olhar pra cima, resíduo preto da cola, já que a cola era transparente. Então eu gostava muito de utilizar a transparente apenas para esse trabalho. O dia a dia eu não indico, não é legal. E a retenção também dela, por mais que a composição seja igual à preta, mas a retenção não sei porquê não é igual, tá? Porque o que muda de uma composição de uma cola para outra só é que uma tem um carbono black, né? E a outra não, mas a composição é igualzinha. Débora, e quais são esses componentes? Todos os componentes, independente da marca do adesivo, tá? Os componentes são iguais. O que muda é a concentração. Então, por isso que algumas pessoas vão dizer que essa cola tem uma maior durabilidade do que essa daqui e tudo mais. É porque alguns fabricantes, né, colocam mais cianocrilato na composição da cola. Para quem não sabe, o cianocrilato é o principal componente do adesivo. Ele é responsável pela fixação, tá? É ele que ali, na hora que a gente faz a acoplagem, que fixa, tá bom? O cianocrilato, ele é o componente que também é encontrado no Super Bond, tá? Mas não se assustem que já já eu vou explicar a diferença do nosso adesivo, da nossa cola, para o Super Bond. Tem também hidroquinona, que é um ácido fraco utilizado para evitar a polimeração imediata. Para na hora que a gente pingar ali, ele já não virar um polímero, porque o adesivo, quando ele seca, ele vira um polímero, tá? E tem também o PMMA, que ele é responsável pelo endurecimento. É ele que faz que a cola seque rápido, tá? Aí o tempo de secagem varia muito, tá? De marca e também de adesivo. Por exemplo, esse daqui que eu tô utilizando, da Sense, eu utilizo essas três marcas. Eu não prendo muito a marca de cola. Tem gente que quando usa aquela, só usa aquela. Mas também eu não fico trocando, tá?
Então, assim, varia muito o tempo. Essa daqui mesmo, que é o que eu tô utilizando no momento, ela é de meio segundo a 1 segundo, tá? E a umidade de temperatura de 48 a 70. Essa daqui é de 1, tá? De 1 segundo. E essa também aqui é de 1 segundo. Então, o tempo de secagem da cola varia muito. E por que varia, Débora? Porque o fabricante varia aqui também de quantidade de cianoquilato. É o cianoquilato e junto com PMMA, tá? Que vai mudar aqui se um adesivo vai secar mais rápido que o outro. Por exemplo, se esse adesivo seca mais rápido que esse, significa que aqui tem uma concentração maior de PMMA e também de cianoquilato, tá bom? Adesivos que seca rápido significa também que ele é mais tóxico, tá? Geralmente os adesivos que dá mais alergia, dá mais irritação. Então, por isso a gente precisa ter um cuidado na hora de utilizar. Verificar se a cliente está realmente com os olhos fechados, verificar a quantidade de adesivo também. Na hora de mergulhar o fio, não tirar excesso, tá bom? Trocar a gotinha. E também tem nós, que é Lash Design, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde também, né? Porque assim, quando fala de cola, alergia e tudo mais, a gente só lembra da cliente. A gente não lembra da nossa saúde. Vou tomar uma aguinha. A gente acaba se esquecendo, a gente fica tão preocupada com a cliente, com retenção, com tudo mais, que a gente acaba esquecendo da nossa saúde, tá? A cola, como eu falei, todos esses componentes químicos, a gente precisa se cuidar. Usar uma máscara que realmente protege, para que futuramente a gente não tenha problemas respiratórios. Eu, como agora em janeiro, vou completar 4 anos, estava conversando com minhas alunas ontem, na verdade, e eu tô começando não, já tem um tempo, que eu tô com uma rinite que não para, né? É só começar a usar o adesivo que eu começo a sentir um tipo de reação, uma coceira no nariz, uma coceira na garganta, e eu fico espirrando o tempo todo. Então, assim, quanto mais a cola te dá uma boa retenção, mais ela vai ser tóxica, e com isso ela pode ser tóxica para a cliente e para você. Então, nem sempre comprar, tipo, colas que seca rápido, tá bom? Vai ser bom para sua saúde. Porém, é melhor para o nosso trabalho. Por quê? Não vai dar sticker, né? Não vai grudar um no outro. Vai te dar uma boa retenção, porque quanto mais concentração de produto que ela tiver de cianoquilato, ela vai fixar melhor. Porém, tem esse lado aí. Tem também as MLs, tá? Como eu falei, tem de 3 ml, não sei se você conseguir enxergar aqui, tem 3 ml e tem de 5 ml. Essas duas que eu tô aqui na mão tem de 5 ml. Eu gosto de utilizar as de 3 ml, tá? Por quê? A de 3 ml, quando a gente começa a usar, a gente vai gastar essa cola mais rápido, depois a gente compra outra. Quanto mais a cola que tiver aqui dentro for nova, mais vai te dar uma boa retenção, tá? Então, assim, é bom comprar de 3 ml, ela sai um pouquinho mais cara, porque geralmente a de 3 ml, a diferença do preço da de 3 ml para a de 5, praticamente é 10, 15 reais, né? Mas eu prefiro, mesmo assim, comprar sempre a de 3 ml. Eu prefiro comprar 2 de 3 ml e deixar guardada do que comprar uma de 5 ml, mesmo pagando mais caro. Porque a gente vai utilizar. A cada vez que a gente abre aqui, que a gente pinga a gotinha, todos esses componentes que eu falei com vocês, ele vai evaporando, né? Porque a cola não dura, né? Até a vida, tipo, secar. Ela começa a evaporar. Por quê? Depois que a gente pinga aqui a gotinha, a gente precisa reutilizar a cola a cada 15 a 20 minutos. Mas depende muito da sua umidade e temperatura. Então, assim, pingamos aqui, começamos a utilizar, a gente começa a perceber que a textura da cola vai mudando, principalmente ao redor, tá? Então a gente precisa trocar. Embora muitas iniciantes acham, porque ela ainda tá líquida na região do meio, como ela não secou, ainda não virou um polímetro, que pode usar até, mas não é assim que funciona. A gente precisa trocar aquela gotinha, porque o cianoquilato, o PMA, o hidroquinona, tudo já evaporou. Então a gente precisa trocar a gotinha de cola, mesmo que ela esteja ali líquida, tá bom? E outra coisa, o suporte pra cola. Eu gosto muito de utilizar essas colmeias, eu acho que é assim que se chama, essas colmeias, tá? Por quê?
Como a gotinha de cola fica bem aqui dentro, ela fica protegida nas laterais. Quando a gente coloca a gotinha de cola em cima do micropore, naquela pedra jade, embora a pedra jade já se falaram muito bem dela, que ela é gelada, consegue ali proteger de temperatura, principalmente no calor. Eu gosto dessa colmeia porque ela fica protegida o adesivo aqui dentro. Ela só recebe umidade e ar por cima. Pelas laterais, não. Já na pedra jade ou em cima do micropore, em cima de qualquer coisa, ela recebe umidade, temperatura, ar quente pela lateral e por cima. E com isso, a cola, o adesivo, estraga mais rápido. Então é por isso que eu gosto de utilizar a colmeia, por causa disso. E é super em conta, tá? Se eu não me engano, vem 10 unidades e é R$3,50, tá? E a gente usa todos esses buraquinhos aqui e depois descarta, tá? Eu gosto bastante. Tem também um anel. Muitas profissionais gostam de utilizar o anel. Confesso que eu não gosto. Também não acho seguro. Por quê? Primeiro, o anel fica bem aqui no dedo. Então, na hora que a gente isola, o nosso nariz fica bem próximo à cola. Então, eu acho assim, a cola, quanto mais longe, né, o adesivo, ficar mais longe da gente, nós profissionais, melhor. Porque assim, a cliente, ela vai ficar ali só 1 horinha, 2 horas no máximo, né, sentindo aquele cheiro que elas nem sentem, na verdade. E depois ela vai embora e volta daqui a 15 a 20 dias. Já nós, profissional, né, vai ficar ali inalando o dia inteiro. Às vezes fica o quê? 8 horas, 9 horas, até 12 horas. Já cheguei a trabalhar até 12 horas inalando, né, a fumacinha, o fume que a cola solta. Então, por isso que eu não gosto de utilizar o anel. Outra coisa também, eu já vi muitos acidentes acontecer de profissionais pingar a cola aqui e aí fazer alguma coisa, derrubar na cliente, sujar a maca ou nelas mesmo, né? Querendo, a gente sabe que a cola, ela esquenta quando tem contato com a pele, queima, então não é legal. E outra coisa também, eu vejo profissionais que utilizam o anel, não é todas, claro, elas pingam uma gotinha em cima da outra. Por exemplo, pingou a gotinha agora, vai utilizando, fazendo a aplicação dos cílios, aí ela percebe que a cola já não tá boa, ela pinga outra por cima. E isso não é legal. O bom é que você pinga uma gotinha em um local, aquela dali já não tá legal, você pinga em outra, tá? Bem distante, não pode pingar uma gotinha em cima da outra, porque você acaba estragando essa gotinha nova que você colocou, tá bom? Agora que eu já falei sobre a composição da cola e tudo mais, qual é a cola perfeita, Débora? Adesivo perfeito, cola perfeita, não existe, tá? Mas como assim, Débora? Você enganou a gente falando que ia falar qual é a melhor cola? Não existe. O que vai te ajudar, que vai te falar qual é a melhor cola é o higômetro. O higômetro é um medidor de umidade e temperatura que você vai colocar no seu espaço e ele vai ali apresentar qual é a temperatura do seu local, qual é a umidade. E a base das informações que ele mostrar ali é que você vai comprar cola, tá bom? Por exemplo, se no seu higômetro ali apresentar 40, que sua umidade está 40 e a temperatura entre 20, significa que sua umidade está baixa, porque a umidade de 40 ela é baixa, 50 ela é média e acima de 60 ela já é alta. Então significa, se ela estiver em 40, que o seu adesivo vai demorar para secar. Então você precisa de um adesivo que tenha um tempo de secagem menor, tipo de meio segundo, tá? Nesse calor, muitas alunas estão me mandando mensagem falando que a cola tá secando rápido. Na hora que elas estão penteando ali, no final do procedimento, os fios estão se soltando porque tá dando falsa colagem. Porque em alguns lugares a temperatura está alta e a temperatura tá alta e a umidade baixa, tá? E com o tempo a cliente manda mensagem depois de 4 a 5 dias falando que tá tendo uma retenção muito ruim. O que é que você pode fazer em caso de umidade alta? Você pode utilizar um ar-condicionado. Mas se você não tiver um ar-condicionado, tá tudo bem, não é o fim do mundo, tá? Eu tenho 4 anos de profissão e eu atendi agora que eu fui comprar um ar-condicionado, acho que não tem nem 6 meses ainda, tá? Porque pra sala que eu mudei agora, lá é muito quente, então não dava pra me atender sem ar-condicionado. Mas a sala que eu estava antes, tá? Dava pra atender tranquilo. Então, o que que eu fazia quando eu tava lá no outro espaço, que a umidade era alta, tá? E a temperatura era média, não era tão alta, não fazia muito calor lá. O que é que eu fazia?
eu colocava um climatizador. E dentro do climatizador é aqueles que tem um umidificador, que é o ventinho junto com o umidificador. Eu colocava gelo dentro daquela água. Então já saía as gotinhas de água da umidificação, né? Junto, já com a temperatura um pouco mais fria. Então eu tinha uma boa retenção, mesmo lá que eu não tinha ar-condicionado, tá? Débora, em caso de umidade baixa, também eu utilizo o umidificador. Mesmo hoje na minha sala com ar-condicionado, tá? Eu utilizo o umidificador com uma distância mais ou menos de 1 metro para que a minha umidade se mantenha alta, porque eu gosto de umidade alta. Quanto mais a umidade estiver alta, mais o meu adesivo vai secar rápido e eu vou ter uma boa agilidade, tá? O ar-condicionado, ele tem um ponto positivo, que é manter ali a temperatura do local. A gente consegue controlar a temperatura, porque os adesivos, eles gostam de temperatura de 18 a 23 graus. A média é essa, mas varia muito de fabricante, como tô falando pra vocês, tá? Porém, qual é o ponto negativo? O ar-condicionado, ele acaba tirando toda a umidade do ar. E com isso a minha umidade fica baixa. Então eu fico com o meu umidificador ligado o tempo todo. Eu reponho a água durante um dia umas 3, 4 vezes. E olha que ele é de 2 litros, tá? Então o umidificador é tipo assim, a mão na roda agora nesse tempo de calor, tá? Se você não tiver principalmente o ar-condicionado, coloca gelo dentro, que vai ajudar bastante. A Maria Heloísa tá perguntando aqui, um nano mister com a bruma ajuda na finalização? Você recomenda? É bom. Eu gosto, já vi meninas usando, mas eu prefiro hoje, Elo, utilizar o acelerador de cola. Eu sou daquelas, eu falei na última live, que menos é mais. Então eu gosto de utilizar menos produto no olho da minha cliente. Eu utilizaria só o acelerador de cola, tá? Mesmo que sua umidade estiver baixa, tá? E na hora da aplicação, se você estiver sentindo bastante dificuldade na hora de fazer a aplicação, você pode pegar até o acelerador, molhar um pouquinho no microbrush e passar sobre o fio, tá? Que na hora de acoplar, ali você vai perceber que ele vai fixar mais rápido, tá bom? Mas não tenho nada contra a bruma, não. Já ouvi falar super bem dela, que ela acelera bastante a secagem do adesivo, tá bom? Mas como eu gosto de utilizar menos coisas, tá bom? Então vai no acelerador, tá bom? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, voltando aqui. Resumindo. Se a umidade estiver alta, seu adesivo vai secar rápido. Se a umidade estiver baixa, seu adesivo vai demorar para secar. Então, se o adesivo é bom ou não, o que vai te dizer é a umidade do seu local. E com isso, você precisa, antes de comprar qualquer cola, qualquer adesivo, você precisa ter o higômetro, tá? Meninas ficam muito perguntando, será que essa cola é boa? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma menina me mandando foto de 5 colas, perguntando que era boa, que ela estava em dúvida. A primeira coisa que eu mandei pra ela, eu falei, você fez curso de cílios? Aí ela, sim, porque ela tinha me mandado mensagem recentemente perguntando sobre as informações do curso. Aí eu coloquei assim, kkk, não foi debochando, mas tipo assim, tá vendo, mulher? Se você tivesse feito o curso comigo, você saberia. Aí ela, ai, não deu, tal. E aí eu fiz, mesmo assim, eu ajudei ela. Falei pra ela, compra o higômetro. Ela não sabia nem o que era higômetro. Me manda a foto que eu vou te falar qual dessas aqui é melhor, tá? Então, antes de investir em qualquer cola, tá? Primeiro, compre o higômetro, ok? Outra coisa. Quem é iniciante e vai lá nas lojas do centro comprar, a maioria das pessoas perguntam bem assim, você é iniciante? Aí a pessoa responde sim. Aí ela vai lá na vitrine e fala, olha, eu recomendo essas colas aqui porque ela é iniciante. E as de cá é pra quem já tá há um tempo na área. Aí eu fico perguntando, como que a cola sabe que a pessoa que tá utilizando ela ali é iniciante? Não faz sentido nenhum ter uma cola pra iniciante e uma cola pra uma profissional que já tá há mais tempo, tá? Ai, Débora, deve ser por causa que uma pessoa que começou agora, uma iniciante, ela tem dificuldade, ela demora um pouquinho mais, e a outra já tá um pouco mais, mais ágil e tudo mais. Só que, gente, o tempo de secagem da cola
beleza. Mas se a umidade dela for baixa, o tempo que tá aqui descrito na cola não vai secar. Por exemplo, você tá falando que ela seca em meio segundo, mas a umidade dela é 30, 20, não vai secar, entende? Lá no Nordeste mesmo, geralmente a umidade é a umidade é baixa, tá? E muito calor. Então, independente se a cola for de meio segundo e ela funciona pra mim aqui e seca em meio segundo, fixa bem, pode ser que pra outra pessoa não vai funcionar. Entendeu? Então não faz sentido algum. Antes de você comprar o seu adesivo, a sua cola, você precisa de um igômetro, tá bom? Débora, mas quais marcas que você indica? Olha, tem a cola, tem a da Sobelli, tem essa que eu tô utilizando e dou para minhas alunas, que é a Fast, tá? Essa daqui eu achei no Instagram da gringa e eu comprei e eu gostei. Quando eu estava sem ar-condicionado, porque o que mais me chamou a atenção nela foi que ela é de umidade 48 a 70 e a temperatura dela é de 23 a 28. Então, assim, pra quem que não tem ar-condicionado, esse adesivo funciona super bem. Aí eu comprei essa marca por causa disso. Onde você costuma comprar os seus produtos? Eu costumo comprar lá na 25, tá? E se você ainda não viu, eu tenho uma aula lá no YouTube mostrando todas as lojas de produtos, tá? Que eu entrei. Tem 3 lojas lá que eu gosto. Tem a Outlet, tem a Casa da Beleza, tem a Conner e tem também no final falando dos sites, principalmente que eu comprei essa aqui, ó, tá? E essa aqui também, que é o Ali, tá? Dá pra mostrar as colas novamente? Dá sim. Quer tirar print? Pode tirar. Tá pegando bem aí? Você está focando. Deu, Hélida? Tem essa aqui também da Sense. Essa marca é bem famosinha lá fora, viu? Vou afastar aqui um pouquinho. Qualquer coisa, Hélida, se você não conseguir, você me manda o link, me manda um oi no direct que eu te mando, tá? Essa daqui eu já vou aproveitar e já vou falar dela. Essa daqui sempre foi a minha queridinha, que na verdade ela continua sendo, tá? Ela é a Powerful da Sobelli, só que agora ela tá em falta. Ela tá até sequinha aqui, tadinha, tô usando a dica agora. Ela tá em falta, eu não consigo achar em lugar nenhum, mas ela é muito boa. Tô com ela desde que eu fiz 1 ano, quando eu fiquei mais prática nos cílios, porque o tempo de secagem dela é de meio segundo, tá? Quando falamos de adesivo, a gente fala logo de durabilidade, né? E a gente acha que fizemos uns cílios hoje, passou uns dias, caiu os cílios da cliente, quando ela voltou pra manutenção, não tinha mais nada, a gente já põe a culpa onde? Na cola. E às vezes não é a cola, tá? Então é por isso que a gente precisa primeiro ter o igômetro, entender como é que funcionam os componentes químicos e também todos os fatores que afetam a retenção. Quais são eles? Primeiro, a quantidade de adesivo, né, que você coloca. Você não pode... Tô aqui, eu não sei se você vai pegar. Tô aqui com a minha pinça e meu fio. Tô aqui com o volume brasileiro, o fio Y. Acho que não vai mostrar, não. Ah, dá pra ver um pouquinho. Se o fio Y tem essa base aqui, a gente precisa mergulhar toda ela no fio. Não é só a pontinha. Pra na hora que a gente fazer a acoplagem, colocar em cima do fio natural, ter uma boa aderência, tá? E não pode ser pouco e não pode ser muito. Por exemplo, na hora que a gente pinga a gotinha aqui, que a gente vai mergulhar o fio tem que sair limpo. A gente tem que olhar pro fio e perceber que não tem bolinha nenhuma, mas tem que perceber que ele tá molhadinho. Se você entrar e puxar rápido, vai vir uma bolinha de cola. E muitas profissionais acham que é normal, tá, sair desse jeito e cola na cliente. As minhas alunas nos cursos ficam bravas comigo por causa disso, porque na hora que elas puxam, que vem com bolinha, eu falo, descarta. Elas ficam com pena de desperdiçar fio. Mas a quantidade correta, meninas, é mergulhar o fio e sair só molhadinho. Não pode aparecer nenhuma bolinha, nem pequena que seja, tá bom? Porque excesso de cola vai causar ardência no olho da cliente. Às vezes a cliente fica com 3, 4 dias com o olho vermelho por causa do excesso de cola, tá bom? Então a quantidade, vocês precisam prestar atenção na quantidade. Não pode ser menos, não pode ser mais. Tem que ser a quantidade correta, tá bom? Muitas acham que quanto mais cola, mais vai durar. E que você tá enganada, tá bom? Não vai funcionar. Tem que ser a quantidade correta.
ok? Outra coisa que afeta, que é o segundo fator que afeta diretamente na retenção, é a higienização. Na última aula eu falei bastante sobre o Prime, se você não viu, volta lá que tá salva no YouTube, tá bom? Eu falei sobre o uso do Prime, falei sobre higienização. Não é só chegar lá, passar uma espuminha nos cílios, começar a fazer a acoplagem e depois botar a culpa na cola, dizendo que a cola não é boa, tá? Você precisa realmente fazer uma boa higienização, principalmente se a cliente chegou no seu espaço, no seu local de atendimento, cheia de maquiagem. Se necessário, higieniza 2, 3 vezes, até perceber que aquela espuminha da higienização saiu limpa, tá? Por quê? É a higienização que vai tirar toda a oleosidade. E o adesivo, a cola, ele não fixa sobre superfície oleosas, tá? E nem ácida. Ele gosta de alcalino, como eu falei na última aula aqui, tá bom? Então, por isso que a gente usa a espuminha para higienizar e, se necessário, se a plataforma dos cílios da cliente for grossa, a gente pode utilizar o Prime para abrir ainda mais essa cutícula do fio e deixar ali mais limpinho, tirar todo o resíduo de oleosidade. Então, por isso que é bom você lavar 1 a 2 vezes e, se os cílios for grossos, você utilizar o Prime, tá bom? E outra coisa que afeta diretamente é a acoplagem. Se aqui é o fio, não adianta você vir com fio sintético e dar só um toque. Ele precisa acoplar sobre o fio natural da cliente. Porque senão, passou ali no finalzinho do procedimento, que a gente sempre vai pentear antes da cliente abrir os olhos para dar uma alinhada, ou a cliente pentear em casa no outro dia, passar a escovinha, os fios se soltam. Por quê? Porque não teve uma boa acoplagem. Às vezes, você foi lá, pegou a quantidade correta de adesivo, de cola, mas na hora da acoplagem você só tocou a pontinha, então não adiantou nada, tá? Então, é uma série de fatores que afeta diretamente na sua retenção e, às vezes, você tá culpando a cola, tá? Eu tava falando isso com as alunas, porque com esse calor elas estavam falando bastante sobre a durabilidade, né? Às vezes no calor a gente fica mais agitada e tudo mais, e quer colar o fio lá e já terminar o procedimento e vai colocando lá e não vai vendo realmente se tá acoplado, tá? O que é ideal? Fazer a acoplagem, esperar um pouquinho e dar uma leve puxadinha nos cílios, assim, ou dar uma levantadinha pra cima pra ver se acoplou, porque o correto é já dar uma acoplada, tá bom? Então, resumindo tudo aqui, não existe adesivo, cola perfeita. Você vai ver muitas masters já famosas postando, porque elas recebem pra isso, falando: compra essa cola que é muito boa, olha esses cílios que eu fiz e tal. Se a cola funcionou pra ela, não significa que vai funcionar pra você, porque são ambientes diferentes. A umidade do seu espaço é uma, dela é outra, a temperatura do seu espaço é uma e a dela é outra, e a agilidade também, tá? Então não saia comprando um monte de cola, de adesivo, só porque aquela profissional falou que é boa. Compre primeiramente um higômetro, tá? É ele que vai te dizer. A gente mesmo sabendo, usando o higômetro, mostrando ali qual é a temperatura e umidade, você comprando a cola, não é fácil. Por quê? Porque mudando as estações, a umidade e a temperatura do nosso espaço muda, né? Então é bom você sempre ter uma opção de cola para os dias quentes e outra opção para dias de inverno, dia frio, tá? Essas duas aqui tá sendo a minha queridinha, mas eu não tô indicando para você porque eu não sei a sua umidade e sua temperatura, tá bom? Mas quem precisar de ajuda pode mandar mensagem pra mim, ok? E lá no direct, alguém tem alguma pergunta sobre cola? Ai, que ótimo, aprenderam tudo. Eu espero que a partir de hoje vocês não tenham mais dificuldade, não saia comprando qualquer produto porque a profissional falou que é boa. Não seja enganado também nas lojas quando for pessoalmente, tá? Porque quem vai te falar qual é a melhor cola? Quem vai te falar qual é a melhor cola é o higômetro, ele é seu melhor aliado, ok? Onde podemos encontrar mais vídeos seus, Débora? No YouTube, Dinastia Leste. Vai lá no YouTube e coloca Dinastia Leste, que lá tem tudo. Tem Prime, tem coisa de cola, tem como acoplar fio, como fazer manutenção, tem tudo. Mas toda segunda e toda quarta a gente tá aqui. Aí se você perder ao vivo, você vai lá pro YouTube, porque as lives vai ficar tudo salva lá no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada a todos que ficaram até o final, tá bom? E até a próxima, e nosso próximo encontro é quarta-feira. Então, se você quer aprender mais sobre os cílios, você que está iniciando na área, você que entrou agora e tem muitas dúvidas ainda, a gente se vê quarta-feira.
e até a próxima. Beijo, fica com Deus.